Então, o que nós temos aqui? Contratação de seguro para as mercadorias em estoque no valor de R$12 mil, com vigência para 12 meses. 50% do valor foi pago à vista e o restante ficou para pagar em 60 dias. Poderia ter sido pago tudo à vista, né? Ou poderia ter sido pago a prazo em algumas parcelas, mas o que nos interessa nesse lançamento, que a gente precisa entender, é que a contabilidade, para registrar receitas e despesas, nós precisamos seguir o regime de competência. O que significa o regime de competência? Nós vamos reconhecer a receita quando o fato gerador da receita acontece, não necessariamente quando a empresa recebe dinheiro. No caso da despesa, nós vamos reconhecer a despesa quando a despesa acontece ou ao longo do período que ela acontece e não necessariamente quando o dinheiro sai do caixa. Por que isso, pessoal? O regime de competência, ele visa uma avaliação do resultado da empresa, do lucro ou do prejuízo, de uma forma mais coerente. Na verdade, eu costumo dizer para os alunos que o resultado, isso também está lá nos próprios CPCs, o resultado é uma mensuração do desempenho da empresa, o que não significa que já esteja refletido no caixa. Nós, quanto contadores, precisamos ter isso muito claro, tá? O lucro ou prejuízo não é necessariamente o valor que está no caixa. Ah, mas o caixa não é importante? Sim, o caixa é muito importante, tanto é que também existe uma demonstração exclusiva para avaliar a movimentação de dinheiro do caixa. Aí, quando eu falo em caixa também, eu preciso deixar claro que estou me referindo a caixa equivalente de caixa, ou seja, qualquer dinheiro à disposição da empresa para movimentação. Então, é caixa, conta corrente, aplicações de liquidez imediata. É importante, saber essa movimentação do caixa? Com certeza. Então, tem uma demonstração específica que é a demonstração de fluxos de caixa. Mas a DRE, nesse sentido de avaliar o desempenho da empresa, ele tem uma visão diferente, o que eu acho muito legal, na verdade. Porque, assim, às vezes a empresa não tem dinheiro no caixa, mas está tendo um bom desempenho. Então, se você olhar só para o seu caixa, talvez você não tenha essa noção de uma forma mais adequada de se realmente a sua atividade está dando certo ou não. Eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, que às vezes a gente fala em algumas aulas, mas vamos supor que você acabou de abrir uma empresa e fez diversas vendas a prazo. Então, você, para poder atrair os seus clientes, você fez uma promoção, todo mundo compra e paga só daqui a 30 dias. E isso realmente deu certo, os clientes vieram, compraram bastante. Se você for considerar o valor que entrou no caixa, o seu desempenho teria sido péssimo, porque você vendeu tudo a prazo, não entrou dinheiro no caixa. Mas você vendeu bastante. Então, na verdade, o seu desempenho em que sentido? A sua atividade está sendo realizada? A sua atividade é comércio? Se é comércio, a sua atividade é vender. Se você tem vendas, automaticamente você está tendo recursos para ter um bom rendimento, Porque se você só vender, mas o custo também for muito alto, talvez o seu lucro não seja tão satisfatório. Mas, enfim, a sua venda é a realização da atividade da sua empresa. Ou uma empresa prestadora de serviço. Então, se você presta serviço, você está desempenhando a sua atividade. Então, quando a gente contabiliza uma receita de venda, mesmo que a venda tenha sido a prazo, ele tem esse objetivo de avaliar o desempenho da empresa. Poxa, estou vendendo.
Isso futuramente vai refletir no caixa. A receita sempre vai refletir no caixa, mas não significa que seja de imediato, que é o caso de uma venda à vista. Você vendeu à vista, já tem receita e automaticamente você enxerga essa receita no caixa. Agora, uma venda a prazo, a venda já aconteceu, então a receita já existe, mas ela ainda não se converteu em caixa. Vai precisar esperar o prazo concedido para o cliente para poder ver esse dinheiro no caixa. Esse raciocínio também funciona para o caso da despesa, porque a despesa, no caso do seguro aqui, por exemplo, você contratou um seguro que você vai usufruir por 12 meses. Nós estamos agora aqui contabilizando o mês de setembro. Se eu considerasse 12 mil de despesas no mês de setembro, muito provavelmente, na hora de eu elaborar a minha DRE e apurar o lucro ou prejuízo, talvez eu tivesse um prejuízo, ou pelo menos o meu lucro teria sido muito abaixo do ideal em função de reconhecer 12 mil de despesas em um único mês, sendo que eu vou usufruir este seguro durante 12 meses. Então, imagine assim, se você reconhecer a despesa toda no mês que você pagou ou que você contratou o serviço, ela vai demonstrar um mau rendimento, um mau desempenho, porque você teve um gasto muito alto nesse mês, só que isso não reflete o seu verdadeiro desempenho, porque na verdade não é que você teve uma despesa de 12 mil em setembro e isso vai prejudicar o seu rendimento. Não, você pode até ter pago em setembro, mas essa despesa você vai usufruir dos benefícios dessa despesa durante 12 meses. Então, automaticamente, o mais adequado, o mais justo para se avaliar o desempenho é distribuir essa despesa pelos 12 meses que você vai se beneficiar. Então, essa é a interpretação de quando nós falamos de despesas antecipadas. É apropriar a despesa ao longo do período que você vai se beneficiar dela, de forma a não prejudicar o desempenho de um único mês, não prejudicar a avaliação do desempenho de um único mês, sendo que aquele valor corresponde aí a um período de 3 meses, 12, 24 meses, enfim, tá certo? Então, como que nós contabilizamos isso? Quando a gente contrata um seguro, a gente está obtendo um direito, né? Então, lá no ativo está aumentando uma conta de direito que nós vamos ter que lançar, então, a débito. Então, vai ser débito de seguros a apropriar. Ainda não é uma despesa. Em contrapartida, como que nós adquirimos esse benefício? Nós tivemos que pagar pelo seguro. Só que esse pagamento está sendo parte à vista, então vai diminuir o caixa, ó, caixa do ativo, vai diminuir o caixa, então nós vamos ter que creditar ele. E parte vai ser a prazo. Se é a prazo, vai gerar uma obrigação, que fica lá no passivo. Então, se está aumentando uma obrigação, nós vamos lançá-la. Vamos ter que lançar um crédito nessa conta que está aumentando. Então, nós vamos creditar aqui, em vez de usar o caixa, nós estamos utilizando o banco, né? Banco conta movimento. E também nós vamos creditar aqui, sei lá, duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar. Ou pode, né, para a gente deixar mais específico, vamos colocar aqui seguros a pagar, né? Vai depender do plano de contas da empresa, se ela tem essa conta ou não. O valor do seguro, R$12.000. Parte à vista, R$6.000 saiu do caixa. Parte a prazo, R$6.000 temos de despesa, tá? Então, é este o lançamento. 12 meses, ainda está tudo dentro do curto prazo. Se tiver longo prazo, aí também teria que contabilizar aqui seguros a apropriar de curto prazo e seguros a apropriar de longo prazo, que ficaria lá dentro do grupo do realizável a longo prazo no ativo não circulante.
Aí aqui é tudo muito rápido, né? Já passou um mês e nós vamos apropriar um mês de despesas desse seguro. Então agora sim, passou um mês, já usufruímos de 1/12 desse direito adquirido pelo seguro, então já precisamos reconhecer a despesa. Despesa tem natureza devedora, então eu vou lançar um débito na conta de despesa com seguros, que é uma conta de despesa, uma conta de resultado, né? Depois, para disponibilizar para vocês essa planilha, eu vou deixar aqui na frente se é uma conta de resultado, de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, né? Só para vocês identificarem de forma mais rápida. Esse seguro fez com que essa despesa foi gerada porque nós já usufruímos de um mês daquele direito de usufruir do seguro. Então, aquele nosso direito que estava lá no ativo diminuiu. Então, se diminuiu uma conta do ativo, nós vamos lançar um crédito. Então, o crédito aqui será de seguros a apropriar. São 12 parcelas, né, para uma despesa de R$12.000, então R$1.000 por mês será apropriado como despesa. Tá certo?